Mas hoje nós vamos estar fechando o congresso falando sobre a força do perdão. Então eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, vamos nos alimentar do pão da proposição de Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Vamos começar pelo versículo 21. Quero só lembrar você que a unção de Deus está aqui poderosa. Pelo menos eu estou sentindo aqui esse altar incendiado, de graça, de amor. Que é o poder de Deus, pastor? O poder de Deus é amor, irmãos. Quando o poder de Deus vem sobre mim, aí eu amo mais a minha esposa, amo mais meus filhos. Até o cachorro Puff que tinha lá em casa, eu amava mais quando me enchia do poder de Deus, né? Porque o poder de Deus é amor. Assim que eu defino o poder de Deus. Tem gente que pensa que o poder de Deus é um arrepio, é sapatear. Tudo isso é bom, mas se isso não reverberar em amor, nós estamos sentindo tudo, menos o poder de Deus. Que a essência de Deus é amor. Mas vamos olhar. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse? Então aquele servo, prostrando-se, referenciava a seu senhor, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele dizia, 100 dinheiros, que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. Foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores ou aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Queridos, a história da nossa redenção, a história da nossa salvação, a história do amor de Deus gira em torno dessa palavra: perdão. Pecado, arrependimento e perdão. Esse é o processo da salvação. Jesus demonstrou isso de forma muito poderosa no seu ministério, perdoando pessoas que a sociedade já alegava como alguém imperdoável. Vocês lembram do Evangelho de João, capítulo 8? Quando aquela mulher pecadora foi perdoada por Jesus, quando estava diante de culpa, de condenação. Então, perdão, nós podemos dizer que é um dos temas principais da Bíblia. E o perdão de Deus, ou o perdão,
que deve ser prática da vida cristã, ele está em duas direções. Faça assim com a sua mão. Faz assim, diga vertical. Agora diga assim, ó. Primeiro ele é vertical. E segundo ele é horizontal. Faça de novo, vertical, horizontal. Você lembra de quê? Cruz. O perdão de Deus é para nos atingir, nos reconciliar e consertar o nosso relacionamento com Ele. Agora, com o relacionamento consertado com Deus, veja que a cruz é vertical, mas é horizontal. Eu terei que estar com os meus relacionamentos, com meus irmãos e com o meu próximo, em linha também. O perdão de Deus não adiantaria se ele nos atingisse somente do céu para a terra, mas não nos atingisse ao ponto daqueles que estão ao nosso redor serem alvos do nosso perdão, como nós fomos alvos do perdão divino. Então essa parábola que Jesus contou, essa história, é para responder uma pergunta de Pedro. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor falou aí sobre se meu irmão pecar contra mim, eu tenho que ir lá, me reconciliar com ele, mas eu tenho uma pergunta, Jesus. Eu quero saber do Senhor quantas vezes o irmão vai pecar contra mim, eu vou perdoá-lo. Aí Pedro lançou um número, né? Uma quantidade de vezes para perdoar. E ele perguntou: Senhor, até 7 vezes? Porque os rabinos da época de Jesus ensinavam que você só podia perdoar 3 vezes. Depois do terceiro perdão, aquele camarada não quer, aquilo é um sem vergonha, eu não vou aturá-lo mais. Já perdoei ele 1 vez, perdoei 2 vezes, perdoei 3. Como 7, Pedro, como bom estudante da Bíblia, sabia que era um número que fala da completude, da perfeição. Aí ele pergunta a Jesus: e aí, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7, porque aí já chega no limite. E aí a resposta de Jesus surpreende a Pedro. Jesus diz: não, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7, que dá 490. Aí você pergunta: o limite do meu perdão é só 490 vezes? Não. É porque, meu irmão, quando você perdoar a 20ª vez, 20 vezes você perdoa a mesma pessoa, você já está dormindo. Você vai perdoar 30, 40, 50, 100, 200, você vai chegar a 490, que é o número do plano de Deus para a redenção da humanidade inteira, né? 490, a profecia das 70 semanas de Daniel, os 490 anos que falam exatamente, eu não vou falar sobre isso, é lógico, o assunto é outro, que fala do projeto de Deus se cumprindo na igreja em Israel. Mas esse aí é outro assunto. E aí, para responder com mais contundência a pergunta de Pedro, se devia perdoar o irmão somente 7, e Jesus diz que é 70 vezes 7, Jesus vai contar essa história. Que história é essa? Essa parábola do credor incompassível. Um camarada que tinha uma dívida, teve a dívida perdoada e não teve compaixão daquele que devia a ele também. Então, nessa parábola, queridos, porque Jesus vai falar do reino do céu, o rei dessa parábola é Deus. O homem que devia ao rei uma quantia incalculável, somos nós, os pecadores. Aquele que era companheiro do homem de uma quantia incalculável, que foi pedir a ele perdão, é o nosso próximo. A prisão é a situação espiritual e emocional que ficam aqueles que não querem perdoar. Os atormentadores ou os verdugos são os demônios que vêm atormentar o coração amargurado, cheio de ferida e de mágoa e que não quer perdoar. E a condição para mim receber o perdão divino, Jesus vai dizer, é perdoar o meu próximo. Então vamos começar a trabalhar aqui. A palavra-chave é perdão. A palavra perdão, na língua grega, é apolo. E apolo quer dizer deixar ir ou soltar. Pode colocar na introdução. Em Lucas 6,37, Jesus disse: perdoai e perdoai-vos-ão. Ou seja, soltai no original, perdoar quer dizer soltar. Solte e você se tornará livre. Então, Gabriel, era você mesmo que eu estava procurando. Você vai ser sempre meu cobaia. Vem aqui.
Deixa eu te mostrar a situação de uma pessoa que não resolve perdoar. Daqui Gabriel, ele me magoou profundamente, eu magoei, mas eu magoei ele mais do que ele me magoou, ele resolve não me perdoar. E a palavra perdoar quer dizer deixar ir, deixar livre, soltar. E aí Gabriel diz assim: nunca vou perdoar você. Estou amargurado. Não lhe perdoo. Sabe como é que vai ficar a situação dele espiritual se ajoelhar e agarrar no meu pé? Embaixo, com os dois. Não, com as duas mãos. Segura aqui, segura na minha perna, com força. Agora não deixa eu sair do canto. Veja a situação de Gabriel, que não me perdoa, e a minha situação, que não sou perdoado, também não perdoo ele. Segura, cuidado para não me derrubar. Olha aí, olha, segura, pode segurar. Olha o crente que não perdoa, se arrastando, não sai do canto. Jesus disse: solte, rapaz, perdoe e você vai ficar livre. Talvez existam pessoas nessa noite que entraram aqui nessa situação espiritual. A vida não progride, não há sucesso, não há prosperidade em nenhuma área. A vida espiritual não cresce porque está presa a uma mágoa do passado. Prendeu e está preso. Mas Jesus disse: quer ser livre, quer correr, quer andar, quer ter sucesso na vida em todas as áreas, aprenda a perdoar, porque quando você solta, você fica solto e livre também. Vamos andar na liberdade do Espírito, perdoando e sendo perdoados. Depois você vem de novo. É isso que quer dizer perdoar. E nós encontramos, queridos, nesta história, nesta parábola, 7 razões porque eu devo perdoar. E nós vamos pontuar cada uma dessas 7. Primeiro, por que eu devo perdoar? Ponto 1. Ponto 1. Leia aí comigo na tela. De novo. Veja, verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou perdoando a dívida. Por que você tem que perdoar? Porque você foi perdoado por Deus. Deus perdoou você em Cristo. Lembre-se da história. Daqui a pouco eu entro na quantidade, o tamanho da dívida daquele homem. Mas ele chega para o rei. O rei manda convocar os servos, o rei está fazendo a prestação de contas, e eles: vem cá, fulano de tal, me deve 10.000 talentos, está registrado aqui que ele não pagou. É verdade, então manda chamá-lo aqui. E lá vem um camarada, triste, preocupado, talvez tremendo, chega diante do rei, e o rei diz: rapaz, e aí, você me deve há anos, eu calculei aqui, 10.000 talentos. E a Bíblia diz que aquele servo caiu prostrado aos pés do rei, e disse: ser compassivo, tem misericórdia de mim, que eu vou te pagar. E a gente vai ver daqui a pouco que essa dívida era impossível, ele não tinha como pagar. E a Bíblia diz que o rei olhou para ele, movido de compaixão, disse: pode ir, você está livre, eu te perdoo. Esse rei representa Deus. Todos os nossos pecados ficaram registrados como uma dívida impagável diante de Deus. Mas ele resolveu me perdoar. Por que Deus resolveu me perdoar? Porque Deus é um Deus perdoador. Salmo 130, no versículo 4, diz que com Deus está o perdão. Me ajuda aqui, pastor Renato, a pregar para não ser só Gabriel. Suba aqui. Eu digo isso porque tem gente que não entende talvez o que se fala, e vai entender o que se vê, né? Jesus usava esse recurso, é um recurso didático, né? As ilustrações. Aqui está o homem pecador, aqui está o rei, e o homem pecador, ele não tem como pagar,
E as mãos de Deus vão executar ira e juízo, mas ele cai prostrado diante de Deus, de joelho. E a Bíblia diz, Salmo 130, versículo 4. Foi o próprio Deus que disse, comigo está o perdão. Então, se Deus está com as mãos assim, isso representa a ira de Deus para executar o juízo contra o homem. Mas quando o homem se arrepende, olhe para mim, Renato, as mãos de Deus se tornam assim. E com ele está o perdão. Ou seja, as mãos dele estão cheias de perdão. Mas eu menti, mas aqui comigo está o perdão. Mas eu traí, mas comigo está o perdão. Mas eu fui arrogante, mas comigo está o perdão. Mas eu sou orgulhoso e pelo meu orgulho eu pratiquei muita coisa errada. Mas comigo está o perdão. As mãos de Deus estão liberando o perdão e estão cheias de perdão. Então lembre-se que você deve perdoar, porque Deus poderia ter destruído você se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Você não estava sentadinho aí nessa cadeira bonitinho não, você estava no inferno, eu estava no inferno, mas Ele estendeu as mãos e Ele resolveu perdoar você. Muito obrigado. Então primeiro eu perdoo, porque fui perdoado. Eu me lembro do testemunho de uma avivalista. O nome dela mais ou menos era Corinne ten Boom, não sei dizer. E ela trabalhou muito tempo, na época do nazismo, evangelizando lá os judeus prisionários. E ela foi presa num campo de concentração nazista. E foi torturada, foi maltratada. E quando terminou a guerra e o nazismo acabou o nazismo, ela voltou para a Alemanha e estava fazendo uma conferência. Uma noite as multidões estavam vindo e ela estava pregando sobre o amor divino e o perdão de Deus. E naquela noite, quando terminou o culto, que ela desce da plataforma, as pessoas vêm cumprimentá-la e as pessoas vêm apertando a mão dela, e daqui a pouco, quando ela olha, ela fica gelada, porque ela viu um homem já um pouco envelhecido. E aquele homem se aproximou dela. O homem não a reconheceu, mas ela reconheceu aquele homem. Era um dos guardas do campo de concentração nazista. E quando as pessoas passavam nas fileiras, nuas, inclusive ela lá, e aquele homem torturou ela, e de repente ela viu a imagem da irmã dela, o corpo morto, que aquele homem tinha matado. E quanto sofrimento, quanta tortura naqueles campos de concentração. E quando olhou para aquele homem, ela ficou gelada, porque ela não tinha condições de perdoar aquele homem. E ela tinha pregado sobre o perdão divino, e o homem se aproximou dela e disse, olha, eu fui um guarda nazista, eu fui um soldado nazista, mas eu tive um encontro com Cristo, que transformou minha vida. Eu sei que Ele me perdoou, eu já me arrependi de tudo aquilo que eu fiz, mas você é alemã, aliás, você é americana, né? E eu tenho uma dívida, porque muita gente sofreu e eu tenho a dívida. Eu quero que você e o seu povo me perdoem também pelas maldades que eu fiz. E aquela mulher disse com a mão gelada, ela disse, paralisada, disse, meu Deus, eu não tenho como perdoar esse homem, eu não tenho condições de perdoar esse homem, me dê força para perdoar. E ela disse, quando ela disse me dê força, ela quando começou a levantar a mão, Deus começou a passar na vida dela o poder do Cristo ressurreto, e era como se ela visse Jesus pendurado na cruz, com o rosto todo deformado, porque arrancaram as barbas de Jesus, além de ter cuspido nele, e parece que ela via a cabeça de Jesus assim inchada, 2 vezes o tamanho, 400 cortes no corpo dos soldados romanos, do chicote romano, as mãos e os pés pregados na cruz, e parece que ela ouviu Jesus dizendo, eu não te perdoei. Ela conseguiu abraçar aquele homem e perdoar. Eu devo perdoar, porque primeiro eu fui perdoado por Deus. Quantos foram perdoados essa noite por Deus? Então hoje você precisa aprender a perdoar. Segundo lugar, por que eu devo perdoar? Eu devo perdoar porque o pecado de alguém contra mim sempre será infinitamente maior do que o meu pecado contra Deus. Veja, o versículo 24 diz, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Próximo, e lá vem aquele homem. Qual é a dívida dele? 10.000 talentos. Sabe quanto é 10.000 talentos? 10.000 talentos são 60 milhões de dias de trabalho. E eu fui fazer a conversão, converter,
esses 10 mil talentos, 10 milhões, 60 milhões, aliás, de dia de trabalho, se você for converter para o trabalho braçal hoje, 150 reais, você chega a uma soma de 3 bilhões. A dívida daquele homem eram 3 bilhões. Ele não tinha como pagar, ele podia viver 200 anos trabalhando, não tinha como pagar aquela dívida. Agora veja que no versículo 25, a Bíblia vai dizer: e não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Porque veja só, o homem, o rei da parábola representa Deus, o homem é o pecador, a dívida que nós temos para com Deus é impagável. Como 60 milhões de dias de trabalho, 3 bilhões. E veja que a Bíblia diz que não só ele ia pagar pela sua dívida, mas seus filhos e sua mulher, todos iam ser presos. Porque não pense que o pecado de uma pessoa atinge só ela. Quantas famílias sofrendo por um pecado de uma pessoa? Nós estamos vendo aí, por exemplo, hoje nessa guerra, Rússia e Ucrânia. Quantas pessoas inocentes na Ucrânia morrendo por causa do ato de um homem? Então o próprio pecado de Adão atingiu a raça humana até hoje. Agora veja, aquele homem devia ao rei 60 milhões de dias de trabalho, 3 bilhões de reais, vamos dizer, ou de dólares. Mas sabe, quando ele é perdoado, ele encontra outro homem que devia a ele, sabe quanto? 100 denários. Um denário quer dizer um dia de trabalho. Eu preguei aqui sobre a adoração de Maria, né? 300 denários. Seria 45 mil reais. Aquele homem devia no mínimo 15 mil reais ao que tinha sido perdoado de uma dívida de 3 bilhões. Por que você não quer perdoar? Se a sua dívida contra Deus é incalculável. Mas ele me feriu, é verdade. Mas essa dívida dele é mínima com relação à dívida que eu tenho diante de Deus. Por quê? Porque foram os meus pecados que crucificaram Jesus, que fizeram ele sofrer naquela cruz, dele ser crucificado nu, passar por uma vergonha pública, de se tornar um espetáculo. Foram os meus pecados. Eu feri o coração do Rei do Universo, do Deus Todo-Poderoso, e Ele resolveu perdoar essa dívida incalculável. Por que eu não quero perdoar o irmão só porque ele pisou no meu calo? Porque ele disse que meu cabelo não estava muito bonito. O pastor Daniel conta a história de uma tia dele, que com quase 90 anos, quando se falava no primo dela, ela trincava os dentes e dizia: eu ainda desconto aquele cascudo que fulano de tal deu em mim quando eu tinha 10 anos de idade. Diga: eu perdoo, porque o pecado de alguém contra mim sempre será inferior ou menor do que o meu pecado contra Deus. Pecou contra Deus, a tua dívida é incalculável. O outro pecou contra você, a dívida dele é isso aqui. É mínima com relação à minha dívida para com Deus. Em terceiro lugar, por que eu perdoo? Perdoo porque o perdão é o fruto de um coração regenerado que se move de íntima compaixão. Vocês cantaram aqui: dai-me um coração igual ao teu. Vamos ver o coração desse rei, que representa o Pai. E Jesus tinha o mesmo coração do Pai. Porque eu perdoo, porque o perdão é fruto de um coração regenerado que se move de íntima compaixão. Verso 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Está ele lá: rei, pelo amor de Deus, me perdoa, meus filhos não têm culpa, minha esposa, eu vou pagar. E o rei está olhando: pagar como? São 60 milhões de dias de trabalho. São 3 bilhões, ele não tem condição, ele pode vender tudo. Ele não tem condição. Mas a Bíblia diz que o rei olhou para ele e o coração do rei se moveu de compaixão. Foi porque Deus é movido de compaixão. O coração de Deus pulsa. O coração de Deus tem 2 batidas. Nenhum,
nenhum pereça, todos sejam salvos. É a compaixão de Deus que nos mantém de pé. Respiramos por causa da compaixão, vivemos por causa da compaixão, nos alimentamos por causa da compaixão, dormimos e acordamos por causa da compaixão. O que é compaixão? Com paixão. Paixão é sentimento, com é empatia. Compaixão é sentir a miséria do outro como se fosse a minha. Misericórdia. O que é misericórdia? Colocar o meu coração na miséria do outro. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele pegou o coração dele e colocou na minha miséria. E aí, ele sacrificou o próprio filho dele na cruz para nos perdoar. Então, só quem tem um coração movido de compaixão, porque foi regenerado, porque nasceu de novo, está pronto para perdoar. E quem perdoa parece com Deus, irmãos. Se o coração de Deus é cheio de compaixão, e Ele me perdoa, e se eu sou filho dele, todo filho parece com o pai. Não é verdade? Olha, vem cá, Pedro, fica em pé aqui, Renato. Vê se Pedro vem aqui um pouquinho, só um minuto. Bota ele no braço, só vê se qualquer coisa... Vem cá, vem aqui, Renato, vocês dois. Tira a máscara, Renato. Vai para lá, não é a cara do pai? Filho parece com o pai, então se o coração desse é cheio de compaixão, e a gente cantou, dai-me um coração igual ao teu, meu coração precisa ser cheio de compaixão também, Deus abençoe. Por quê, pastor? Quem perdoa parece com Deus, e quem não perdoa, só para você aqui, parece com o diabo. Quem perdoa parece com Deus, e quem não perdoa parece com o diabo. Porque se Deus transpira amor, se Deus respira amor, se Deus destila amor, se Deus é amor, o diabo é o contrário de Deus, é ódio, é rancor, é amargura, é orgulho, é falta de perdão. Eu quero louvar a Deus, porque eu estou diante de uma igreja bela, linda, uma igreja que reflete a glória de Deus, porque perdoa, aprendeu a perdoar. A pastora Cida contou a experiência, que ela pegou a foto da pessoa, e disse, eu rasgo a foto dessa pessoa, mas ela queria rasgar a pessoa. Aí o Espírito Santo gritou, você é filho do diabo? Aí ela foi orar, pedir, se arrepender, e Deus disse, não, você é filha de Deus. Diga amém. Aquele que nasceu de novo não terá dificuldade de lhe perdoar, e se tiver, o amor de Deus será maior na vida dele. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que odeia, ele anda nas trevas e é assassino. Tem gente que pensa que assassinar é só pegar uma pistola, pá, matou. Não. Quando você deseja que alguém morreu. Quando você diz, essa pessoa para mim morreu. É como você estiver dizendo, tomara que ela morra mesmo. E a Bíblia diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que odeia o seu irmão não nasceu de Deus e anda nas trevas. Está na escuridão. Olha aí, vocês cantaram, quero ter um coração igual ao teu. Então vamos perdoar o pregador nessa noite também, né? Você tão pesado as palavras. Mas, olha, o remédio, quanto mais amargo, melhor. O câncer tem que ser extirpado na base do bisturi, da cirurgia. Né? Daí o meu amigo Joabe, que às vezes tem uns furuncos, né? E ele sabe que dói muito, e às vezes tem que espremer para sair até o carnegão, né? Um dia eu cheguei cansado, e ele disse, olha aqui por mim que eu estou com os furungos, que eu cansado, disse, Senhor, abençoe os furungos do teu filho. Perdoou, diga comigo, leia, perdoou, porque o perdão é fruto de um coração regenerado, que se move de íntima compaixão. Se o teu coração não se move de íntima compaixão, você não foi regenerado ainda. Mas essa noite o poder de Deus vai tocar a sua vida. Você vai ser regenerado, você vai sair, vai nascer de novo, e você vai sair daqui com o coração fluindo o amor de Deus. Vamos lá, que o tempo já está correndo. Quarto lugar.
Perdoo, porque não quero fazer do meu coração uma prisão. Veja, verso 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vem cá, Gabriel, de novo. Fica aí. Veja, ele sai da presença do rei. O cara sai, fica aqui em cima. O cara... Aí lá vai ele na rua, lá vai. Aí ele encontra o companheiro dele que devia 15 mil reais a ele. 100 dias de trabalho, braçal. Aí disse, ah, rapaz, você me deve 15 mil. Aí olha o que a Bíblia diz. Diz que ele agarrou o cara e sufocava. Na versão que ele disse, pegou pelo pescoço. E era como assim, você já viu a pessoa dizer, você me paga. Já viu isso aí? Você me paga. A Bíblia sufocava. Pegou pelo pescoço e sufocava. Agora veja só. Pegou o camarada e disse, você agora vai para a cadeia. Vamos por aqui. Cadê? E disse, você está preso aí, e só quando me pagar é que você sai da prisão. Tem muitos corações desse jeito, irmão. Ele prende o outro, quem fica preso é ele. Quando não lembra da pessoa, perde o sono. O coração acelera. As mãos ficam suadas. Pode sair, meu filho. Está perdoado. Está perdoado. Irmãos, seu coração tem que estar livre, não prisioneiro. Porque é como eu fico preso e prendo os outros no mundo espiritual. A gente fica vendo Paulo. Aí pronto, Paulo, perseguir os crentes. Por quê? Meu negócio é matar crente. Por quê? Fechar a igreja. Aí Paulo cai no caminho de Damasco. Quando Deus aparece, Paulo diz, Paulo, dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aguilhão era uma ponta de ferro grande que quando o cavalo brabo ou o boi não queria obedecer, o aguilhão vinha furando e ele... Né? Quem, em tempo de vaquejado, você lembra que o boi ficava como é que se chama? No coreto não, no jiqui. E o cara vinha, apertava aqui com ferro, ele saía desesperadamente. Então ninguém resiste ao aguilhão. Quando Deus disse, porque você dura coisa é recalcitrar, o que é isso? Era a consciência de Paulo sendo alfinetada por Deus. E o que é que fez Paulo se converter? Sabe por quê? Porque antes de chegar no capítulo 9, você vai para o capítulo 7. E no capítulo 7, sabe o que é a cena que você encontra? Paulo com as vestes de Estevão aqui. Estevão de joelho, todo ensanguentado de pedradas, levantando os olhos dizendo, vocês estão me apedrejando. Aberto, eu estou vendo o Filho do Homem que está em pé diante de Deus. Tem uma coisa, ele me perdoou. Então sabe uma coisa, antes de ele morrer, a última oração de Estevão foi essa: Pai, não lhes imputes esses pecados, como tu me perdoaste, eu perdoo esses que estão me matando. Dê um aplauso a Jesus. Irmãos, Paulo ficou de boca aberta, e eu não duvido que aquela cena não saía da cabeça de Paulo. E Paulo, toda vez que eu vou perseguir, mas aquela cena, Estevão apedrejado e dizendo, eu perdoo. O ato de Estevão liberou Paulo no mundo espiritual. Então essa noite aqui nós vamos soltar todo mundo e nós vamos nos tornar livres, porque nós não vamos fazer do nosso coração uma prisão, não vamos prender ninguém no mundo espiritual, nem vamos ficar preso. Quem está entendendo dá um aplauso e um grito de vitória. Agora, Paulo está lá na prisão, e chega Onésimo. E Paulo diz, Onésimo, pai, estás por aqui? O que foi que houve? Fiz umas coisas erradas ali, Filemão, meu senhor, quer me prender, eu fugi, estou aqui. Ele disse, o quê? Escreve uma carta e diz, leva lá para Filemão a carta, você e Tíquico. E Filemão chega na casa de Onésimo, chega na casa de Filemão. E quando coloca a carta, quando ele entrega a carta, diz os historiadores que uma das cartas que ele levou foi a carta de Colossenses, onde está dizendo, perdoai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros.
E quando Filemão lê aquilo, ele diz, e onde é que Paulo? Paulo está preso por amor ao evangelho, mas o coração de Paulo estava livre. E Paulo está dizendo para Filemão, não prenda ninguém. Onésimo te desobedeceu, perdoa Onésimo, porque a sua própria dívida também já foi perdoada. Amém? Você quer que a sua vida esteja livre? Aprenda a perdoar, porque quem não perdoa está preso ao passado. A falta de perdão me prende ao passado. Lucas 23, 34. A Bíblia vai dizer que Jesus, antes de morrer, ele olhou para aqueles que estavam cuspindo nele, zombando dele, todo machucado. E ele olhou e disse, Pai, perdoa, porque não sabes o que faz. Sabe porque Jesus estava livre. E Jesus ia entrar no céu. E ninguém pode entrar no céu com dívida aqui na terra de falta de perdão. Ninguém entra no céu preso. Jesus, para entrar no céu, ele tem que estar livre. E como foi que ele foi? Perdoando a mim e a você, perdoando aqueles que estavam ferindo, maltratando, condenando, matando ele. Então, se você quer ir para o céu, aprenda a perdoar, porque o céu é para os livres. Em quinto lugar, e nós vamos já partir para o final. Perdoo porque não posso condicionar a minha atitude à atitude do outro. A atitude dele é a atitude dele. A sua atitude não deve ser a atitude dele. Eu me lembro aqui, estou lembrando aqui de um irmão, ele está aqui, eu não vou dizer o nome dele por questão de ética. Fizeram uma raiva grande contra ele e ele ficou remoendo a raiva e não conseguia dormir. Deu 4 horas da manhã e não conseguia dormir, remoendo aquela raiva. Aí ele dobrou os joelhos e foi orar. Quando ele foi orar, Deus abriu a visão espiritual. E ele viu uma batalha de anjos e demônios lutando pela vida dele. E o Espírito Santo dizendo, isso aí é falta de perdão. Libere e você é vitorioso. Ele disse, quando disse, eu perdoo, que liberou o perdão. Ele disse, veio aquele sono na mesma hora. O sono foi tão profundo que ele acordou de 7 horas da manhã, parecia que tinha dormido de 8 até as 7. Por quê? O mundo espiritual se move. Eu me lembro da minha esposa, um dia minha esposa chegou em casa. Ela trabalhava nessa época no posto de saúde, era administradora. E ela chegou e disse, eu não aguento porque ele fez. O que é que foi que houve? Fulano de tal chegou lá e queria ter prioridade. Eu fui conversar com ele, ele me esculhambou, gritou comigo e fez o maior show. E falta de respeito. E eu calado, calma. Ele falou, vai fazer nada não? Vamos fazer agora, vamos fazer. E outra coisa, ele disse que amanhã vai me pegar na rua e tal. Você vai tomar atitude? Vou tomar atitude agora. E tinha uns irmãos lá, não me lembro que era. Vem cá, todo mundo pegado na mão. Pai Celestial, em nome de Jesus, liberamos essa pessoa, perdoamos, porque a tua palavra diz que se eu não perdoar, também não sou perdoado. Está perdoado em nome de Jesus. Pronto, já recebeu. E ela ficou lá pelos cantos. E quando foi no outro dia, ela vai descendo e lá vem o homem em direção a ela. Ela disse que as pernas gelou e disse, pronto. Vai me esculhambar, disse que ia me pegar. Aí lá vem, disse, e o homem chegou e ela tremendo, o homem disse, olha, Gorete, eu queria lhe pedir perdão, pedir desculpa. Eu fui muito deselegante, sou uma pessoa muito educada. Eu quero dizer a você, eu errei muito, você pode me perdoar? Ah, está perdoado em nome de Jesus. Não sei se foi aquela semana, aquele homem teve um sonho, entrando com a Bíblia na mão, vindo para a igreja que vinha era essa igreja, e ele veio, se converteu, entregou a vida a Jesus aqui nessa igreja, porque quando eu perdoo, eu me liberto e deixo os outros livres. Dê um aplauso a Jesus. Irmãos, eu não posso condicionar a minha atitude à atitude do outro. Sabe o que é a mágoa e a falta de perdão? É tomar veneno e querer que os outros morram. Olha para o seu irmão e diga, toda vez que você está com mágoa e com falta de perdão, você está tomando veneno e querendo que o outro morra. Agora, eu tomo veneno, quem vai morrer sou eu, não é o outro. Porque a pessoa mais prejudicada quando não perdoa sou eu. A mágoa fica aqui e faz mal, não é? Sexto lugar. Perdoo porque não. Indignando o seu senhor, entregou aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Porque o rei está sentado no trono, aí chega um servo do rei.
Majestade, majestade, o que foi? Está lembrado daquele rapaz? Qual? Aquele que devia 3 bilhões do Senhor, estou lembrado. Depois ele encontrou um companheiro dele que devia 15 mil. Não perdoou o camarada, botou o cara na prisão, fez a... manda chamar ele aqui. Isso, chega lá, olha, o rei está chamando você. Eu fico imaginando, rei, o que esse rei quer comigo? E ele chega, sim, majestade, sim, majestade. Rapaz, eu te perdoei 3 bilhões. O cara devia 15 mil a você, não tinha como pagar na hora, disse que ia pagar, você não perdoou. É, majestade, mas é porque ele devia muito tempo. Devia muito tempo, rapaz, você devia ter seguido o meu exemplo. Você não perdoou, não? Não, mas... Não perdoou, não tem perdão para você. E a Bíblia diz, joga ele na prisão e ele vai ser atormentado por verdugos. Verdugos aqui quer dizer atormentadores. Eram homens naquela época que eram especialistas em torturar. Existia muita tortura na época do Império Romano, né? Terríveis. Uma das torturas era pegar um jumento morto, abrir o jumento, tirar as vistas do jumento, botar o camarada que ia ser torturado dentro do jumento, amarrar o jumento, e o cara ficava com a cabeça do lado de fora só. E ali, ele ia sendo deteriorado aos poucos, os bichos, os vermes iam comendo ele, não é? Iam comendo ele ali, e quando os abutres vinham destruir o jumento, é um tipo de tortura que era feita. Mas existia uma tortura que os verdugos praticaram que era terrível. Vem cá de novo, Gabriel, você. Que era o seguinte: o cara era preso numa sala grande e pegava um defunto humano, ele das costas, aqui para mim, fica aqui assim, aqui, de costa para mim. Deixa eu abrir o paletó aqui, que a barriga está grande. Olha, fazia assim, pegava o defunto, amarrava nas costas do prisioneiro, e o prisioneiro ficava andando assim, do fundo das costas. E ele ficava amarrado ao defunto. Então o defunto lá ia apodrecendo e os vermes iam batendo nele. E ele ia ficando podre também. E andando, para onde ele ia com aquele jumento, aquele defunto nas costas. Com aquele defunto nas costas. Olha para o seu irmão e diga, solta o defunto, irmão. Tira o defunto das tuas costas. Tem gente que está, olha irmãos, muito obrigado. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Presta atenção. Eu fiz uma pesquisa aqui, bem rápida. Mostrei o que é que a amargura e a raiva, a falta de perdão pode causar na pessoa. Raiva e rancor, mágoa e falta de perdão são responsáveis por 78% das enfermidades. É grande o número de doenças decorrentes do estado emocional de uma pessoa. Grande parte, ou seja, 98% dos doentes com câncer são pessoas ressentidas e com dificuldade de perdoar. Uma pessoa ressentida tem 3 vezes mais chance de ter um infarto. O fato de a pessoa ficar horas e horas relembrando o acontecimento que lhe causou ódio faz com que ela sinta dores musculares, baixa imunidade do corpo, além de dores no peito, gastrite e úlcera. O que é isso, pastor? É os atormentadores, irmão. Você não perdoa? Os atormentadores estão lá. Quantas pessoas que têm doenças psicossomáticas, doenças da mente que atingem o corpo. E agora eu me lembro da apóstola Valnice, que estava orando por uma pessoa, esse testemunho é muito antigo da apóstola Valnice, e ela mostra que essa mulher tinha uma mão assim, né, ressequida, mirrada, e ela disse que quando orava pela mulher, a mão da mulher voltava ao normal. Quando ela parava de orar, a mão voltava ao estado de aleijão, né, de atrofia. E ela orava de novo, a mão voltava ao normal. Quando parava de orar, a mão ficava assim. E ela começou a orar. E o Espírito Santo disse, é falta de perdão. E ela disse, olha, você quer ficar com a sua mão boa? Tem que perdoar. Isso aí que está acontecendo é falta de perdão. E a mulher começou a gritar, não, eu não perdoo essa pessoa. Foi demais o que ela fez comigo. Eu quero ver ela comida de bichos. E a mão atrofiada.
E aí a apóstola Valnice disse que o Espírito Santo começou a se mover e ela começou a sentir a compaixão de Deus e se colocou no lugar daquela pessoa em dor de parte espiritual, em intercessão, até que aquela pessoa disse, eu perdoo, e conseguiu perdoar e a mão foi restituída. Você tem uma escolha nessa noite, continuar atormentado. Acontece com uma ferida exposta, que você vai mexendo nela, vai ficando infeccionada, as moscas vêm, pousam, colocam os seus ovos aí, né? Todo mundo, principalmente quem é do sítio, sabe o que é bicheira no animal, né? Isso é o que a falta de perdão provoca. Atormentadores, verdugos. Verso 7, ponto 7, para a gente começar a terminar. Perdoa, porque melhor do que tão somente perdoar é ter um coração perdoador. Leia aí o ponto 7, todo mundo em voz alta, por favor. Olha, toda pessoa que tem grande dificuldade em perdoar, é porque ela foi ferida muito no passado também, mas é porque ela tem algo chamado orgulho muito forte dentro dela. E quando alguém fere, a pessoa tem aquela resistência, aquela dificuldade, porque ela está dizendo, não, é o que a pastora Cida pregou aqui, chamado de espírito de autocomiseração, pena de si mesmo. Você já viu a pessoa que tem pena dela mesmo? Coitadinho de mim, bichinho de mim, meu Deus. Né? Então, orgulho, muitas vezes o orgulho impede a pessoa. A gente tem que se amar? Tem que ter alto valor? Tem. Agora a gente não pode nos idolatrar, irmão. Estou me idolatrando, ninguém pode tocar em mim porque eu sou Deus, porque eu sou. Nós não somos nada, nós somos pó e cinza. Irmão, nós somos falhos. Se as pessoas falharam conosco, quantas vezes nós falhamos com os outros também? Então, pai, perdoe o filho, filho, perdoe o pai, marido, perdoe a mulher, mulher, perdoe o marido. Sabe por quê? Deus não quer permitir que esses atormentadores continuem na nossa vida. O maior nível de libertação é andar em paz com Deus e com os outros, e isso só acontece quando há perdão. Amém? E agora, Jesus e o perdão. Vamos ver aqui, Jesus e o perdão. Ponto 1. Eu abri a mensagem de hoje falando sobre isso. Pedro perguntando a Jesus, né? Perdoa quantas vezes, Jesus? 7. Jesus vai dizer 70 vezes 7. E você sabe por quê? Porque depois que você perdoar a 20ª vez, 20 vezes, botando o número, você vai perdoar. Jesus não está dizendo que você ouviu perdoar o indivíduo 490, até porque não é possível que o cara vai cometer o mesmo ato contra você, machucar você 490 vezes, né? Aí eu me lembro da minha esposa. Todo mundo sabe, minha sogra é política. E aí, nos comícios, né? Tinha gente que agredia minha esposa. E tinha um camarada que era especialista. Minha esposa não, minha sogra. E tinha um cara que era especialista em agredir ela frontalmente. E minha esposa é filha. Quem é que não sente pela mãe ou pelo pai? Aí minha esposa perdoava ele. Quando acabava de perdoar, no outro comício, ele dizia de novo, ela perdoava de novo. Aí um dia ela disse, meu Deus, pelo amor de Deus, ela é conhecida aqui, pastora Cida, como a pastora do perdão, né? E essa ministração de perdão, quem prega sempre é ela. Hoje é uma exceção. Aí ela diz, meu Deus, mude pelo menos a pessoa. Mas se o perdão de Deus é ilimitado para comigo, o meu perdão para com os outros tem que ser ilimitado. Agora isso, irmãos, isso não é da força, na marra. Isso é no mover de Deus na nossa vida por uma questão de eu decidir. Não é? Porque o segundo ponto vai dizer aqui, ó, do tópico 2. Perdoar não é sentimento, é decisão. Ah, pastor, eu não senti e não perdoo. Não, primeiro você decide perdoar. O perdão é como diz a nossa apóstola Valnice. Perdão é uma decisão centrada em Deus. Não é emoção, é uma decisão centrada. Agora, depois que eu decido perdoar, aí o sentimento vai vir depois. Mas primeiro eu decido, né? Eu me lembro que quando eu fui provisionado ao Ministério Pastoral, que eu cheguei aqui, tinha acontecido uma situação muito complicada com uma pessoa da minha família, né? De dentro da minha casa, que eu não vou poder falar, que é algo que eu não posso expor, né? A situação foi
Foi terrível. E eu, na inocência, conversando com uma pessoa que tinha provocado a situação, até que minha mãe veio, contou a história a mim. E aquela pessoa, eu tinha que subir para ir dirigir o culto, e aquela pessoa ia do meu lado. E eu sabendo de tudo. E eu com raiva, chateado, magoado. Terrível. Mas eu disse, Senhor, eu sou crente, eu quero ir para o céu, eu não quero o meu coração com verdugo, com atormentadores, eu decido. E eu com raiva do camarada, mas falava com ele com raiva, disfarçando, mas decidindo perdoar. Até, irmãos, que o sentimento veio, o amor de Deus veio. Sabe o que acontece? Depois ele andava comigo, eu não sentia mais nada, e até hoje não sinto, graças a Deus, a pessoa se mudou, hoje, graças a Deus, está abençoado, está na igreja, está crente, sabe por quê? Porque não é questão de sentimento, é questão de decisão. Você decide, e depois o sentimento vem. Terceiro lugar, perdoar é um ato de obediência a Deus. O que eu vou perdoar? Porque Deus mandou. Ou eu obedeço ou desobedeço. Paulo disse, irmãos, suportai-vos uns aos outros. Depois diz, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus os perdoou. A gente não suporta aquele irmão. Pois Paulo está dizendo, e Deus quem mandou Paulo escrever, suporte e perdoe. Olha para o seu irmão, diga, me suporte. Minha chatice, minhas inconveniências, tudo isso. Diga, me suporte, que a gente vai morar no mesmo lugar. A gente vai passar a eternidade junto. A gente vai para o céu. Quem suporta, perdoa. Né? Quarto lugar. A fé para remover montanhas depende de um coração perdoador. Jesus disse, se eu tiver fé como grão de mostarda, eu digo, ó, esse monte, sai daqui e vai para ali. Agora, depois Jesus vai dizer, agora quando eu estiver orando, assim como Deus me perdoou, perdoe também, senão você não será perdoado. Eu termino agora o último ponto, quinto ponto. O perdão divino é condicional ao meu perdão. Presta atenção aqui. Por favor, não converse, senão eu te perdoo de novo. E você me perdoa. Eu chamar a tua atenção, aí tu vai ficar chateado, aí eu vou ter que pedir perdão, mas perdoo. Presta atenção. Perdão divino é condicional ao meu perdão. Do Pai Nosso, né? Oração ao Pai Nosso. Levanta a mão. Todo mundo já orou, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí depois, perdoa as nossas dívidas. Aí como é que do resto, hein? Perdoa as nossas dívidas. Como? Não estou ouvindo. Perdoa. Tem gente que não conhece a oração Pai Nosso, pelo amor de Deus. Perdoa as nossas dívidas. Você sabia que tem gente que faz essa oração e essa oração é um suicídio espiritual para ele? Porque ele diz, Deus, perdoa a minha dívida, como eu perdoo meu devedor. E faz 30 anos que não consegue nem olhar para a cara da pessoa. Aí Deus está dizendo, como é a oração? Perdoa a minha dívida como eu perdoo ele. Tá certo, então você não vai ser perdoado nunca, que você não perdoou ele. Olha, veja comigo o último versículo, que é o versículo 35 do capítulo 18, que eu li, né? O último versículo, 35. Jesus diz assim, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Ou seja, se eu não perdoar, Deus não me perdoará. Diz que John Wesley estava andando na rua, John Wesley, né? Grande evangelista, e encontrou um amigo dele, conhecido dele, rapaz, tudo bem, e apertaram a mão, tudo tranquilo. Rapaz, e aí, faz alguns dias que eu não te vejo, e aquela questão com fulano de tal já resolveu? Ele disse, resolveu? Eu quem saí ferido, jamais o perdoarei. Aí John Wesley disse, vou te dar um conselho então, nunca mais peque e nunca mais erre. Mas por que não? Porque quando você pecar e errar, Deus não vai te perdoar também. Como assim? Jesus disse, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Quem quer o perdão de Deus essa noite aqui? Porque precisa, porque somos falhos, porque somos humanos, porque pecamos, porque erramos. Quantos querem o perdão de Deus? Então primeiro você perdoa. Porque assim, eu não perdoo e Deus não me perdoa. A regra é essa. Amém? Vamos ficar de pé. O perdão divino é condicional ao meu perdão, ao meu próximo. Quem não quer perdoar, deve nunca mais errar. Mas nós sabemos que é impossível. Enquanto estivermos aqui,
estaremos sujeitos a errar.